Ok, já vai apitar aí. Isso, então hoje estamos no nosso encontro síncrono de algoritmos e estrutura de dados 1 do primeiro ano do curso de Engenharia de Software do IFPR, Campus Paranavaí. Vamos dar início aos nossos conteúdos da aula de hoje. Então espero que vocês tenham resolvido todas as atividades da lista de frequência que estavam lá no Moodle. Resolveram ou não? Vamos ver as carinhas. Opa, o chat, todo mundo. Sim, 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 sim. Tô vendo um monte de sim, professor Rafael. Sim, 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 sim. Todo mundo botando sim. E quem não? Duvido que todo mundo fez. Rapaz, quem não fez está com um monte de falta, hein? Aê, então vamos lá. Dando continuidade aqui, uma rápida revisãozinha do que vocês viram na semana anterior. Algoritmos. O que é um algoritmo? A gente viu que um algoritmo é uma sequência de comandos. Quem acha que é alguma coisa diferente, levanta a mão. Xiii, professor. Ninguém acha que é diferente. Então, beleza, é uma sequência de instrução. E agora? Algoritmo é um passo a passo, uma instrução após a outra. É isso mesmo ou não? É? Sim. Ah, muito bom. Algoritmo é finito. Algoritmo é finito? Sim. Ah, e o algoritmo é usado para resolver problemas. E nos dar problemas. Tá certo ou tá errado? Certo, professor, tá certo. Rapaz, eu tô com um problema, tô sem dinheiro para gastar com um monte de coisa. Como que eu resolvo isso com o algoritmo? Aí lascou, hein? Aí Aí lascou. programa para ganhar. Ah, boa, boa iniciativa. Mas não é bem assim, tem que ter o passo. Cria um currículo, submete para uma vaga de emprego, passa pelo processo de seleção, tem uma série de etapas, passo a passo, né? Tem que seguir o algoritmo. Então vamos lá. Na aula passada, então a gente viu que tinha sequência, comandinhos que eram executados por sequência. Todo algoritmo tem um início. Depois a gente vai ter a primeira instrução do algoritmo, vai ter a segunda instrução do algoritmo, vai ter a terceira instrução do algoritmo e assim sucessivamente até que ele chegue no fim. Beleza? Então, sempre é desse jeito que os nossos algoritmos vão funcionar. De novo, todo algoritmo tem um início. E ele vai seguindo. Ele executa a primeira instrução, ele executa a segunda instrução, ele executa a terceira instrução, a quarta, quinta, sexta, a milésima, né? Até que ele chega no fim. Perceberam? De cima para baixo, um a um? Sim? Então vamos lá. Algumas instruções. A gente viu que eu posso ter o comandinho print. Todo mundo viu esse comandinho, né? Se eu executar esse meu algoritmo, o que vai acontecer se eu colocar essa instrução no meu programa? Vai aparecer na tela. Vai aparecer na tela. O que vai aparecer na tela? Olá, pessoal. Olá, pessoal. Isso. Não vai aparecer o Olá Mundo, não, Anderson. Vai aparecer aquele conteúdo que está dentro dos parênteses, né? Ó, print em minúsculo, parênteses. E o que eu colocar lá dentro é o que vai aparecer na tela. Então eu tenho lá o meu monitor LCD de última geração. Vocês viram só? Aí sim, hein? E daí, quando eu executar, vai aparecer lá, ó. Olá, pessoal. Moleza, né? E se eu fizer isso aqui, ó? Print e lá dentro eu colocar 5. E aí, o que vai escrever na tela? O número 5. Isso, vai escrever o número 5. E se eu colocar lá print 8.92, o que vai escrever na tela? Isso aí, Márcio, Felipe, vai escrever 8.92. E se eu colocar print true, o que vai escrever na tela?
Ninguém sabe agora, ficou difícil. Vai dar erro. O Alan disse que vai dar erro. E aí, Acho o que que vai aparecer escrever true. na Terra? Cortei a fala de alguém aí. Foi a minha. Eu falei que eu acho que vai aparecer true. Exatamente, vai aparecer true. Perfeito. E se eu colocar print false, o que vai aparecer na tela? Ah, agora eu falo, é falso. Ah, muito bom. Agora é false. Rapaz, vocês estão bem demais. Estou muito orgulhoso agora, hein? E se eu colocar print T entre aspas simples? Deixa eu ver o que vai escrever na tela agora. Meu coração. T. Isso, vai escrever o caractere T. Rapaz, vocês estão bem demais. Mas beleza, aprendemos a usar o comandinho print. Reparem que nesse primeiro a gente colocou aspas duplas e uma mensagem lá dentro. E esse último a gente colocou aspas simples. Em algoritmos, qual é a diferença desse primeiro para esse último? Em algoritmos. O primeiro é uma string e o segundo é um caractere. Rapaz, eu nem preciso mais dar aula. Vocês já estão fera demais. Exatamente. O primeiro é uma string. O que é uma string? Uma string. O que é uma string? Hã? Uma cadeia de caractere, irmão. Uma cadeia de caractere, irmão. Isso aí mesmo. Uma cadeia, Lucas, é um conjunto de caracteres. Então, quem estudou teoria dos conjuntos lá no ensino médio, sabe o que é um conjunto vazio? Vocês lembram disso? O que é um conjunto vazio? Aí moeu. Um conjunto vazio é um conjunto que não tem nada dentro dele. Então, temos lá, vamos criar no nosso editorzinho um arquivo em Python. Aula 26/8/21. .py. .py. Tá lá. Vou colocar assim, ó. Print, abri e fechei aspas duplas. Olha só. Percebam que não tem nada aqui dentro. Eu abri aspas duplas e eu fechei aspas duplas. Quando eu executar o meu programa, ele não vai exibir nada. Agora, se eu colocar um espaço em branco, o que ele vai exibir na tela? Um espaço em branco. Um espaço em branco. Olha lá, ó. Tá aqui, ó. Opa, tem um a mais, né, com a quebra de linha, né, ó. Tá aqui embaixo o espacinho em branco. Então, uma string é uma mensagem qualquer que pode ter vários caracteres alfanuméricos. Olha que definição linda que o professor Aislan acabou de escrever, né? O que é um caractere? Um caractere é uma letrinha dessa daqui, ó. Então, um caractere é o S, um caractere é o espaço em branco, um caractere é a quebra de linha. Professor, mas aí teve a barra e o N. Mas o que significa a barra e o N? É o Enter. Então, a tecla Enter, né? É um caractere. Em algoritmos, quando a gente usa aspas simples, ela é um caractere. Então, não existe caractere vazio. Olha a pegadinha do malandro. String pode ter vazio e pode ter um monte de coisa. Caractere, não. Caractere, eu tenho que ter um negocinho aqui dentro, entre aspas. Por exemplo, pode ser a letra A, pode ser a letra P maiúsculo, pode ser a tabulação, né, a tecla Tab, pode ser o caractere alfanumérico 4, repare que não é número, é um caractere. Beleza? Entendemos a diferença de uma string para um char?
para um caractere. String, aspas duplas, pode ser vazio ou ter quantas coisas quiser lá dentro. Caractere, aspas simples, com um negocinho lá no meio. Um caractere alfanumérico. Beleza? Essa é a diferença. Professor, mas e em Python? Nós estamos usando Python. Python não tem caractere. Python não trabalha com caractere, professor Rafael. E agora, como que a gente vai fazer? Então, a gente vai adotar um padrão nas nossas aulas. Então, atenção para quem está estudando Python, quem já é programador. Padronização da nossa aula. Se eu usei aspas duplas, eu estou me referindo a string. Se eu usei aspas simples, eu estou me referindo a caractere. Entenderam o padrão que nós vamos seguir? Nós não estamos estudando Python, nós estamos estudando algoritmos. Lembrem disso. Combinado? Professor, por que nós vamos seguir esse padrão se Python não tem? Porque se você for para Java, é desse jeito. Se você for para C, é desse jeito. Se for para C++, é desse jeito. Se for para Pascal, é desse jeito. Se for para PHP, também é desse jeito. Mas Python não é. Python é o diferentão. Entenderam a diferença? Tudo bem? Então, aspas simples, a gente vai adotar quando for uma letrinha só. Aspas duplas, quando for nenhuma ou qualquer tanto aqui que a gente quiser. Beleza? Todo mundo entendeu a padronização? Posso seguir? Bom, então vai lá. O que é o 5? Isso, é um int, é um número inteiro. O que é um número inteiro? Lá na matemática a gente tem um conjunto dos números inteiros, né? É exatamente aquilo. Só que na matemática ele é infinito para positivo e ele é infinito para negativo. Aqui a gente tem limitação de tamanho de memória, né? Mas vamos lá. O número menos 9.856 é um número int? Sim. O número 0 é um número int? É também. E o número 52 é um número int? É também. Então, reparem que eu posso ter números negativos, posso ter números positivos e eu posso ter 0. Número inteiro é aquele número que não é quebrado. Pronto. Resumindo a bagaça toda aqui. Certo? Todo mundo sabe que é um número inteiro? Vamos lá, então. Olha esse daqui, ó. 8.32. Professor, agora são dois números. É o 8 e o 32. São dois números inteiros. Tá certo ou tá errado? Vocês estão me falando que é float aí no chat, né? Vamos lá. Mas, professor, o número float é mais ou menos o preço de um produto. Se eu for lá no açougue, eu vou pagar R$ 40,99 na carne. Então, 40,99. É assim que a gente escreve, não é? Professor, eu fui lá no Mufato e eu comprei uma televisãozona nova que estava, sei lá, R$ 3.952,87. Era isso que estava escrito lá no cartaz. Muito bem. Isso aqui é um sistema brasileiro de numeração. Tá? O padrão internacional, reparem que eu tenho a parte inteira e eu tenho a parte fracionária, né? As decimais. A vírgula a gente usa no Brasil. No resto do mundo é ponto. Logo, aqui é ponto também. Se for no sistema americano, aqui viria vírgula. Mas a gente usa vírgula para outra coisa aqui na programação. Então, não pode ter a vírgula. Número inteiro é número inteiro e pronto. Tá bom? Então, parte inteira, parte decimal. Então, todo número que tiver ponto, ele é um número ponto flutuante. Professor, qual que é a diferença de 4 para 4.0?
Qual a diferença? Quem se arrisca? Vamos lá. Ai. Vamos ver. Quem se arrisca? Ambos serão números inteiros, né? Não, o 4.0 é uma decimal, né, professor? É float. É float, né? O 4.0 é float e o 4 é int, não é? Vamos lá. Quanto que é 4 mais 4? 8. 8. Quanto que é 4.0 mais 4.0? 8. 8.0. Ah, garoto, 8.0. Inteiro com inteiro, inteiro. Double com double, double. E quanto que é 4 mais 4.0? Professor, tá cheio de pegadinha hoje, tá malandrão hoje. E o 8.0. 8.0. Exatamente. Por que que é 8.0? Porque o float, ele ocupa mais memória do que o int. Tá? Então, quando você fizer esse cálculo, esse número aqui automaticamente vai ser convertido em um ponto flutuante. Então, lá na memória interna do computador, ele vai transformar nisso para poder fazer a conta. Então, o resultado sempre é do maior tipo de dado. E quanto é 4 mais 4? 44. A string 4, 4. Lembra que não é número, é letra 4. Ixi, Então, perdi. a gente vai virar 44, tá bom? Se eu fizer a string, também vai virar como resultado 4, 4. Beleza? Reparem que com números, variáveis e valores do tipo numéricos, se faz cálculo. Com strings, com cadeias de caracteres, eu faço a Nação. concatenação. O que é concatenar uma string? É pegar várias strings e juntar todas elas em uma só, tá? Então ela junta, ó, pegou esse 4, seguiu esse 4 na frente. Então cuidado se na prova tiver quanto é 2 mais 2? Aí o aluno vai lá e fala, ah, é 4, professor. Se ferrou, né? É 2 aí mais que 2. entra que 2 mais 2 nem sempre é 4. Exatamente. Então, 2 mais 2, o caractere alfanumérico 2, concatenado com caractere alfanumérico 2, é 2, 2. Beleza? E quanto é 4 mais a string 2? Vai dar erro. Quem falou que vai dar erro? Eu e mais uns 3 aí. Ah, vai dar erro. Por que vai dar erro, Iago? Você não consegue concatenar string com inteiro. Exatamente. O que eu preciso fazer, então, para somar esses valores? Transformar string em inteiro ou Tem em float. Transformar esse carinha aqui, ou inteiro, ou em float. Tem que converter eles de tipos, né? Tirar ele da string e virar float. Como que eu faço para fazer isso? Você tem que ir na variável dele. Não tem variável aqui, só estou trabalhando com valores. Abre um parênteses e coloca int na frente. Ah, assim, ó. Int. Olha o que eu fiz aqui, ó. Preste atenção nesse detalhe, porque isso é muito importante. Quando eu coloquei esse int com parênteses e um conteúdo lá dentro, o que quer dizer? Que eu estou pegando esse conteúdo e convertendo ele para um número inteiro. Então, na verdade, o que eu fiz? Aqui, ó, eu vou ter 4 mais 2. Então, qual vai ser o resultado disso? 6. 6. Muito bem. Entenderam? E se eu quiser fazer isso daqui, ó? Qual vai ser o resultado?
Já respondo, Vinícius. Isso, Diogo. Reparem que isso aqui é 4 e isso aqui é 2.0. Então, qual vai ser o resultado disso? 6.0. Muito bem. Certo? Entendemos isso? E se eu quero agora concatenar o 4 com o 2? O que eu preciso fazer? Concatenar. Não estou falando de soma, estou falando concatenar. Transformar o 4 em string. Tem que transformar, desculpa, errei a palavra, transformar o 4 em string. É a mesma coisa, str daquele conteúdo lá. A partir de agora, eu vou ter o 4 somado com o 2. Beleza? Já vou responder, Vinícius. Olha lá. Opa, não é aqui não. Não é aqui sim. Olha o que eu vou fazer. Print. Vou apagar tudo. Print, ó, lá dentro. O str do 4 mais 2. Vamos ver o que ele vai escrever na tela? Olha lá. 4, 2. Concatenou. Né? E agora, se eu colocar o 4 mais o int do 2, ó, o 2 convertido para inteiro, então ele vai me dar 6 como resposta, que é o cálculo que a gente fez agora há pouco. Beleza? Todo mundo entendeu? Vamos lá agora no caso do Vinícius. No caso de print int 2, tipo no exercício também. Exatamente isso que você fez, Vinícius. Você está exibindo na tela o número inteiro 2, mas o 2 já é inteiro. Então, você não precisa converter inteiro para inteiro. Tá bom? Deixa eu postar aqui para todo mundo ver. Ele perguntou assim para mim, ó. Se eu fizer isso aqui, o que vai exibir na tela? Vai exibir 2. Só que o 2 já não é int, então eu não preciso converter ele para int. Tá? Dá na mesma. Peguei um número e transformei ele nele mesmo. Combinado? Entendeu, Vinícius? Posso continuar? Então, vamos lá. Então, continuando aqui. Tipos de dados. Nós temos o string, que a gente vai usar aspas duplas. E para converter qualquer coisa para string, a gente vai usar a nossa funçãozinha str parênteses, né? E lá dentro dos parênteses é o que eu coloco, o que eu quero que seja convertido. Temos os números inteiros, que eu vou converter para inteiro usando a funçãozinha int. Temos os valores ponto flutuante, que eu vou usar float para fazer a conversão. Temos os valores booleanos e eu vou usar a funçãozinha bool. Ó, bool, com 2 O, boolean, bool, né? Então, vou converter qualquer coisa para booleano. Aqui, booleano, nós fazemos uma observação. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. True, e vou dar um print false. Vocês estão enxergando bem o tamanho da minha fonte? Dá para enxergar bem? Tá de boa, Tranquilo, professor. Então, vamos lá. Tranquilamente, professor. Tá. Se eu executar o meu programa, tá lá, ó. Ele escreveu true e ele escreveu false. Para quem conhece outras linguagens de programação, o Python também é o diferentão. Reparem que para valores booleanos, o T é maiúsculo e o F é maiúsculo. Ah, professor, eu programo em Java e é minúsculo. Eu programo em C e é minúsculo. Eu programo em PHP, professor, é minúsculo. Eu programo em Pascal e ele aceita tanto maiúsculo quanto minúsculo. Mas o Python é o diferentão. Você tem que escrever true com T maiúsculo e false com T maiúsculo. Compreenderam esse detalhe? Sim? Professor, escrevi false com letra minúscula. Ele vai dar um erro, porque ele vai falar que false não existe. Tá lá, ó. O nome false, que é isso que você está tentando exibir,
não foi definido. Olha lá, ó. Tá bom? Lá na linha 3 do meu código. Ele fala para mim onde está o erro. Então, atenção que para valores booleanos tem que ser true com T maiúsculo e false com T maiúsculo. Anotem no caderninho aí de vocês. Esse detalhe vai fazer bastante diferença. Anderson, para true e false é o Python, que é diferentão também. Tá? Bom, o professor falou que eu vou usar bool para converter qualquer coisa para true ou false, para verdadeiro ou falso. Quanto que é 52 inteiros, né? Convertido para booleano? Olha lá, é true. Deixa eu apagar essa instrução. É true. Então, 52 é true. Menos 5 é true. Professor, se número positivo é true, se número negativo é true, quando é que vai ser falso? Exatamente, Gabriel. Rapaz, vocês estão foda hoje. Desculpa o termo. Vocês sabem tudo. Então, quando eu colocar 0, aí é false. Lembrando que booleano, 1 é true, 0 é false, tá? No caso, valores positivos ou negativos ou qualquer coisa diferente de 0 vai ser true. E o 0 vai ser false. Leonardo, pode falar. Ô, professor, eu já ouvi falar de nulo, de valores nulos. Ele se encaixa nessa parte ou não tem nada a ver? Não, valores nulos são valores inexistentes, quando você não tem um valor definido. Tá bom? Ah, tá. Então não tem nada a ver com isso daí. Não. Em Python vocês podem achar isso aqui também, ó. Not a number. É um outro tipo quando você está fazendo cálculos aí lá da ciência de dados, blá, 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 blá. Tá? Bom, professor, então se eu colocar 0.0, pronto, um valor float. Quanto que é 0.0 em booleano? Quem chuta aí? Falso. Falso. Não, Márcio, Vinícius, não é assim que escreve. Tá errado. Como que é? Falso com F maiúsculo. Ah, falso não, Pablo. Ah, agora sim. Agora sim, ó. O Márcio Gilberto escreveu falso certo. Tá? Então tá lá. Agora é falso. Mas se eu colocar 0.00001, o que vai me dar isso aqui? True. Esse professor tá de pegadinha hoje, né? Olha lá, ó. True. Por que que é true? Porque não é mais 0. Tá? Agora já é um pouquinho mais do que 0. Entendemos esses tipos de dados? Tá? Professor, quando é que eu vou usar tipos booleanos? Quando é que eu vou usar true e false? Toda vez que eu tenho duas situações. Só duas. Por exemplo, vou perguntar aí aleatoriamente para alguém que está na minha tela. Vamos ver se o povo participando lá no meio. Luiz Fernando. Luiz Fernando, tá por aí, Luiz Fernando? Oi. Luiz Fernando, você é alto? 1,78. Não, eu perguntei se você é alto. Acho que não. Não. Então a resposta foi não. Qual seria a outra resposta? Sim. Sim. Existe alguma outra possibilidade? Não sei. Não. Duas possibilidades. Sim ou não. Isso é um tipo booleano. Tá? Márcio, eu não perguntei se ele era médio. Eu perguntei, você é alto? O que ele ia me responder? Sim ou não. Tá bom? Eu não estou dando alternativas para ele. Beleza? Vou perguntar, o ar-condicionado tá ligado? Sim ou não? Perceberam? Quando eu tenho só essas respostas, duas possibilidades de resposta, então eu tenho um valor booleano. Combinado? Pessoal, o número 10 é maior do que 15? Não. Não, booleano. Diogo, o seu nome é Diogo? Sim, valor booleano. Perceberam as situações que eu vou ter booleano? Sempre que eu precisar de uma resposta, sim ou não. Qual que é o sim? True. Qual que é o não? False.
Beleza? Entendemos os tipos de dados? Muito bem. Então, vamos voltar aqui ao nosso conteúdo. Professor, mas e o char? Char a gente não tem em Python. Como que a gente vai tratar o char? A gente vai tratar assim, ó. Presta atenção. Olá, pessoal. É uma string, vocês concordam comigo? Olha lá, vou escrever na tela. Olá, pessoal. Se eu vim aqui colocar um parzinho de colchetes, olha o parzinho de colchetes, e no meio eu colocar 0, o que, que vai acontecer? Ele vai pegar para mim só esse O, ó. Lembra que a primeira posição começa a contar em 0. E se eu quero o L? O que, que eu vou ter que colocar aqui na frente? O 1. Muito bem, ó. Se eu executar o programa, vai aparecer o L. E se eu quero esse S aqui, ó? E aí? Para eu exibir esse caractere, que número que eu vou ter que colocar aqui dentro dos colchetes? Ixi, tem um que é 7, tem um que é 8. E agora? Vamos contar. Vamos lá. O O é 0. 1, 2, 3, o espaço. 4, 5, 6, 7. Então, esse S está na posição 7. Muito bem. Se eu executar, está lá aquele S lá, ó. Entenderam como que a gente faz para trabalhar com caracteres? Certo? Então, é a minha string normal, só que na frente dela eu vou colocar um parzinho de colchetes e lá dentro eu vou colocar um número. O que, que representa esse número? Qual é a posição que eu estou tentando acessar lá dentro? Combinado? Sim? Beleza. Tá lá, caractere, então eu tenho a minha variável, o meu valor, seguido do colchetes e R. Aqui o professor Rafael colocou no slide o R entre aspas simples, tá? Porque a gente representa um caractere com aspas simples. Mas como o Python tanto fez como tanto faz, você pode usar as duas formas. Lembra do nosso padrão. Sempre aspas simples é uma letra só. Tá bom? Continuando. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu tenho um chipzinho de memória lá do meu notebook, do meu computador. Professor, fui lá nas Casas Bahia hoje, eu vi um computador filé. Ele tinha 8 GB de memória RAM. É muita memória, né, professor? É, muita memória. O que significa ter 8 GB de memória RAM? Significa que lá na memória do seu computador vai ter um monte de janelinhas, igual esse meu desenho aqui, ó. Essa minha memória aqui, ela é gigantesca. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes. Olha que linda a minha memória, né? O que significa? Se 1 GB tem 1024 megas, e se 1 mega tem 1024 K, e se 1 K tem 1024 bytes, você vai ter 8 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024. Ou seja, é um monte de janelinhas dessa daqui, considerando que cada janelinha caiba 1 byte, no meu exemplo, né? Então vai ter um monte de janelinhas. Quanto mais memória o seu computador ter, melhor. Não é bem assim na prática, né? Mas é melhor. Bom, o que significa isso? Quando o nosso programa, quando você liga o computador, as coisas vão sendo carregadas para a memória. O seu Windows, o seu Linux, o seu macOS lá, ele vai sendo carregado para a memória. Liguei o celular, o Android ele é carregado para a memória. Então tem coisas lá na memória do seu computador. Quando você abre um programa, ele também precisa ocupar um espaço dessa memória. Parênteses no que eu estou falando, não estou me referindo à memória virtual, nem um tipo de gerenciamento, tá bom? Voltando, são carregados para a memória do computador. Então está cheio de células, ó, de janelinhas lá na memória do computador. Quando eu estou trabalhando com processamento de dados,
eu preciso guardar valores lá na memória do meu computador. Por que que a gente guarda valor na memória? Para que a gente possa recuperar esse valor depois e poder fazer conta. Senão eu perco ele. Então eu preciso guardar valores para depois eu usar eles para alguma coisa. Tá bom? E como é que eu guardo valores na memória do meu computador? A gente guarda valor na memória do computador por meio de variáveis. Olha lá, o pessoal está postando no chat ali, ó. Está postando variáveis. Então, é por meio das variáveis que eu consigo guardar temporariamente valores na memória do meu computador. Então, o que é uma variável? Uma variável é um nome que eu vou dar para uma dessas janelinhas aqui, ó. Qual janelinha? Eu sei lá. O Windows que descubra para mim. Não estou preocupado com isso. Eu só preciso de uma janelinha. Então, eu vou dar um nome para essa janelinha aqui, qualquer que seja, e daí, a partir desse nome, eu consigo acessar aquela posição na memória. Entenderam o que é uma variável? É um nome que eu dou para uma posição na memória do meu computador para guardar um valor lá dentro, para armazenar um dado lá dentro. E este valor que eu vou colocar lá na memória do meu computador, ele tem que ter um tipo de dado. Quais são os tipos que a gente estudou? Inteiro, ponto flutuante, né, que é o float, booleano, que é o bool que a gente viu, e string. Que mais a gente estudou? A gente viu o char, mas aqui em Python ele é a string normal, tá? Isso aí, o caractere, tá? Então, lá na memória, o que é uma variável? É um nome que eu dou para aquela posição de memória para eu guardar valores lá dentro. E esses valores têm que ter um tipo de dado. Combinado? Então, o valor que está lá vai ser uma string, o valor que está lá na memória vai ser um int, o valor que vai estar na memória vai ser um boolean, e por aí vai, tá? Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Quando eu coloquei nome igual a string Carolina, o que aconteceu lá internamente no hardware, lá na arquitetura do meu computador? O meu Windows, né, ou o meu Linux, o meu iOS, né, quem tem aí um iPhone, ele foi lá, olhou em todas as células da memória, em todas as casinhas lá disponíveis, e ele falou, opa, essa daqui está vazia, então a sua variável nome, ela aponta para esta posição de memória. Toda vez que o seu programa usar nome, é este lugar que você vai estar usando. Entenderam isso? E olha o que aconteceu. Eu coloquei o sinal de igual. O que é o igual? É o que a gente chama em programação de operador de atribuição. Eu estou atribuindo, tá bom? Eu estou atribuindo para a minha variável nome esse valor Carolina. Então, lá nessa célula vai vir Carolina, ó. Guardei na memória esse conteúdo. Então, reparem que para usar o meu operador de atribuição, eu tenho o lado da esquerda e eu tenho o lado da direita. Percebam isso. A variável vem primeiro. O valor da variável vem depois. Anotem isso no caderninho de vocês. Tá bom? O Gabriel perguntou, essas informações ficam em binário? Sim. Tudo é zeros e uns, tá bom? Depois lá o computador vai saber como converter aquilo lá para a gente entender, para a gente processar, tá bom? Então vamos lá, segunda linha. O que fez aqui? Quem sabe me explicar essa segunda linha aqui? Vamos lá, alguém fala comigo. Eu criei uma variável chamada... Idade. Idade. E atribui o 20 tipo a de ela. dado? É um inteiro, o int. É um inteiro. E qual é o valor atribuído a essa variável? 20. 20, exatamente. Então, se eu perguntar o que fez essa instrução, criou a variável chamada idade e atribuiu a ela um valor do tipo inteiro, o valor 20. Tá bom?
Então tá lá. O que meu Windows fez? Eu estou falando de Windows porque eu estou usando Windows, tá? Ele foi lá, viu um espacinho na memória. Opa, esse espacinho aqui está vazio. Então eu vou usar ele. Toda vez que o meu programa chamar idade, é para esse cantinho aqui que eu vou vir. E o que eu vou colocar lá? O 20. Beleza? Salário igual 2.800,92. Mesma coisa. Existe uma janelinha chamada salário? Não, então eu vou ver uma vazia. Opa, ele achou que é essa. E foi lá, guardou para mim o valor 2.800,92. Sexo, true. O que ele fez? Ele viu que não tinha nenhuma casinha chamada sexo, foi lá e achou que essa aqui estava vazia. E guardou lá dentro o valor booleano, true. É alto. Ele achou uma casinha vazia e guardou o valor booleano, false. Primeira letra igual ao caractere C. Achou uma casinha livre, opa, essa daqui. E foi lá, guardou o conteúdo C. Aí ele fez esse comando, print, com 2 parâmetros. 2 coisas vão ser exibidas na tela. A constante string, nome 2 pontos, e a variável nome. Qual é a diferença de uma variável para uma constante? Ai, meu Deus. Qual é a diferença? Variável varia. Constante não varia, né? Ó, reparem que todas as vezes que eu executar o meu programa, nome vai ser exibido desse jeito. Nome 2 pontos, nome 2 pontos, nome 2 pontos, nome 2 pontos. Mas esse conteúdo depende. Depende do quê? Do que tiver aqui em cima. Se eu mudar aqui por Mário, ele vai escrever nome Mário. Se eu mudar aqui para Isabel, ele vai escrever nome Isabel. Reparem que o nome não muda. Então, ele é uma constante. Tá? Constante é aquele valor que não muda. Sempre vai ser ele. Então, ele vai escrever na tela nome 2 pontos. E daí ele vai pegar quanto vale nome. Ele vai lá na memória do computador, vai achar, opa, nome é essa casinha aqui, ó. Nome é essa casinha aqui. É o que o cara está acessando. Qual é o conteúdo que está lá armazenado? Carolina. Opa, então é isso aqui que eu vou escrever na tela. Entenderam? Gabriel, não tem. Python não tem isso, tá? Lá dentro de funções a gente vai trabalhar com global e local, mas constante em Python não tem isso. Beleza? Em outras linguagens tem. Entenderam o que é uma constante, o que é uma variável? Pergunta rápida, vamos ver quem sabe me responder. O que é uma variável? Uma variável é um espaço que armazena valor. É um espaço que armazena valor de um determinado tipo. E esse espaço tem que ter o quê? Nome? Nome. Não pode esquecer disso. Tá bom? Vamos lá, agora eu vou pedir a participação de mais alguém lá do fim. Vitor. Olha o Vitor aí. Vitor, fala comigo. Oi. Oi, Vitor. Qual é a diferença de uma constante com uma variável? A constante vai se manter constante, ela não vai mudar. A variável, ela vai seguir o valor que foi dado a ela. Exatamente. Todo mundo entendeu isso, galerinha? Esses conceitos são importantes para a gente poder fazer as atividades. Tá? Então tá lá. Operador de atribuição faz o que mesmo? Atribui o valor. Isso, o valor da direita é colocado no lado da esquerda. Tá bom? Então vamos lá. Mais algumas instruções para a gente falar aqui, ó. Soma é igual a 10 mais 20. Quanto vale soma? Vale 30. Isso. Quando eu tenho um cálculo matemático, atenção para isso. Quando eu tenho um cálculo matemático, ele primeiro, olha a ordem do que eu vou falar. Ele primeiro faz todo o cálculo da expressão e o resultado
é guardado nesta variável aqui. É assim que funciona. Então, o que aconteceu? Eu criei uma variável chamada soma e eu guardei nessa variável o valor 30. Então, soma vale 30. Tudo bem até aqui? Está começando a ficar difícil, né? Vamos lá. Eu disse que a variável S2 é igual a soma mais 2. Quanto vale S2? Muito bem. Como que eu sei? Eu vou olhar lá. Quanto vale soma? 30. Quanto que é 30 mais 2? 32. Então, S2 é igual a 32. Olha lá. Criei a variável S2 e armazenei nela o número 32. Agora eu disse que o S2 é igual ao S2 mais 1. Quanto vale o S2? Professor, como que o S2 pode ser igual ao S2? Isso não existe. Claro que ele existe. Lembra do que eu falei que primeiro ele executa o lado da direita? Quanto vale o S2? 32. Então, 32 mais 1 é 33. Ou seja, o valor da variável S2 vai ser atualizado. Ele vai deixar de ser 32. E a partir de agora ele é 33, ou seja, perdi o 32, mudei aquele valor. Lá naquela posição de memória do S2, mudei o valor que estava lá. Entendemos o que aconteceu aqui? Quando a gente usa essa estrutura de variável é igual a ela mesma, mais ou menos, ou vezes, ou dividir alguma coisa. Quando eu quero mudar o valor dela. Se eu estou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não estou contando a mesma coisa para a mesma variável? Né? Aqui no chat tem lá, total de participantes, né? Tem lá 46 participantes. Então, quando vocês entraram, tinha 1, que era eu. Aí você entrou, ficou 2. Depois entrou mais 1, ficou 3. Depois entrou mais outro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, a variável que controla esse total de participantes, ela foi aumentando ela mesma, né? O que ela tinha antes, mais 1. Então, entrou alguém, então é o que ela tinha, mais 1. Mais 1. Mais 1. É mais ou menos isso que a gente fez aqui, ó. Tá bom? Então, lá, cálculos matemáticos. Eu posso utilizar esses operadores para fazer cálculos matemáticos. Caderninho anotando que vamos usar ele a partir de agora em todas as aulas. Até o 4º ano a gente vai usar isso. Para fazer cálculos matemáticos, a gente viu que tem o operador de atribuição, que é usado para atribuir, né? Mas e para fazer matemática? Não é atribuição, é operador aritmético. Cálculos aritméticos. Quais são os operadores que eu posso utilizar? O maisinho para fazer soma, o menos para fazer subtração, o asterisco para fazer multiplicação, a barrinha para fazer divisão. Percebam que é a barra normal, não é a contrabarra do caractere de escape, tá? Cada letrinha tem um significado. Então, a barrinha, divisão, a porcentagem para calcular o resto da divisão, ou seja, um número inteiro, e o asterisco, que eu vou usar para calcular a potência. Por que essa linha está pintada em cor diferente? Quem sabe por que essa linha está pintada em cor diferente? Porque ela vale só no Python. Exatamente, porque ela só vale no Python. Mais para frente a gente vai ver como as outras linguagens usam, que o Python tem também o valor, o jeito que as outras usam, tá bom? Então, Professor, Oi. Se eu não me engano, isso aí tá na apostila também, não tá? Tá sim. Eu vi lá. Tá. Então, vamos lá. Operadores aritméticos. Mais, menos, vezes, dividir, resta e potência. Vamos abrir o super mega programa, o melhor programa que já existiu na face da Terra, e vamos brincar com os operadores. Quanto que é 2 mais 3? 5. Quanto que é 10 menos 8?
2. Quanto Dois. é 3 vezes 7? 21. 21. Ah, bom. Achei que ninguém ia saber. Quanto que é 7 dividido por 2? 3,5. 3,5. Certo? Quanto que é 2 asterisco 3? 8. 8. O professor não entende nada. Por que que é 8? Porque isso daqui, ó, é isso aqui, ó. 2 elevado ao cubo. Tá bom? É a potência. A base elevado a expoente. Agora eu vou perguntar. Quanto que é 7 porcentagem 2? O Diogo diz que é 5. Agora diz que é 1. E aí? Agora pegou. É o resto da divisão. Vamos explicar então a diferença. Aqui tá fácil, né? Todo mundo entendeu. Como funciona? Quando eu tenho 7 porcentagem 2, eu vou dividir o 7 por 2. É isso que eu vou fazer. Ah, professor, mas é divisão. É uma divisão. Quanto dá 7 dividido por 2? Dá 3. 3 vezes 2, 6. Ó, continha de primário, né? Terceira série. Voltamos lá para os 9 anos de idade. 7 menos 6 me dá 1. Tem como eu dividir 1 por 2, considerando números inteiros? Não, né? Porque senão vai dar meio, né? Então eu não tenho como dividir. Então este aqui é o resto da minha divisão, ó. Entendido? Entenderam o que é o resto? Roberto, seu microfone está aberto. Ah, tá. Normal. Beleza? Então vamos lá. Outro exemplo. Quanto que é 10 porcentagem 4? Isso aí. Ou seja, é de 4 em 4, né? 4, 8, 12. 12 não chega. Então, 4, 8, 9, 10, né? Sobra 2, tá? Como que eu faço? 10, 10 dividido por 4, com a minha super letra bonita, que eu fiz caligrafia só para vir dar aula hoje, dá 2. 2 vezes 4 dá 8. 10 menos 8 sobra 2. Tem como eu dividir 2 por 4? Não tem. Então, este carinha aqui é este cara aqui, ó. Tá bom? Entendemos esse operador? Este cálculo? Se vocês colocarem lá no Python, vocês vão ver que vai funcionar, ó. 10 porcentagem 4, quando eu executar, ó, ele vai escrever 2 para mim na tela. Mas se eu colocar 10 dividido por 4, aí ele vai dar 2,5. Percebam que ele é diferente de Java, de C, de PHP, tá? O pessoal que programa em outras linguagens, divisão de inteiros resulta em inteiro. Python não tem isso, tá? Python é dinâmico, então ele aceita isso daqui. Se eu quero aquela parte inteira, aí eu converto esse número. Quanto que é 2,5 inteiro? 2. Aí eu vou ter a parte convertida, tá bom? Então, quem programa em Java, coisas no tipo, seria mais ou menos esse o resultado. Mas, em Python, ele funciona para valores ponto flutuante. Bom? Então, operadores aritméticos para fazer conta matemática. Mais, menos, vezes, dividir, resto, e daí a potência que só existe em Python. Posso continuar? Manda bala. Alguém tem algum tipo de pergunta para fazer? Não? Então vamos lá. Professor,
A gente aprendeu, então. Deixa eu colocar a tela de vocês, que eu não estou vendo vocês. Aí. A gente aprendeu que o comandinho print mostra coisa na tela. A gente aprendeu que era uma variável, que é valores de um tipo de dado, que é string, char, int, float, bool, né, boolean. A gente aprendeu que eu posso fazer conta matemática usando os operadores aritméticos, né, com valores numéricos. E também aprendeu o igual, né, meu operador de atribuição. A gente também viu que no cálculo ele primeiro faz a conta da direita e o resultado é guardado na variável da esquerda. Beleza. Mas os meus programas, eu quero que o usuário interage com o meu programa. Por exemplo, eu quero que você me fala o seu salário e eu quero saber quanto seria 10% de aumento. Como que eu faço para saber o seu salário? Nos nossos algoritmos até agora, a gente fez sempre assim, ó. Nome igual a Islã. Idade igual a 40. Print nome. Olha lá. Mas eu não quero só a Islã. Toda vez que eu executar esse meu programa, ele vai mostrar a Islã, vai mostrar o que eu escrevi aqui na minha variável. Eu quero que o programa fale assim, qual é o seu nome? Aí o programa vai falar, oi Islã, beleza? Como que eu faço para o usuário interagir, se comunicar com os nossos programas? Como que o nosso usuário conversa com o nosso algoritmo? Pela entrada de dados. Tá bom? Qual é o comandinho que a gente vai usar para entrada de dados? A gente vai usar o comandinho input, ó, a funçãozinha input com parênteses. Então, sempre vai ser assim. A minha variável recebe, né, é atribuído a ela o valor que eu digitei no teclado. Então, esse input significa que o usuário vai digitar aqui, ó, no teclado do computador, alguma coisa. E quando eu der Enter, então eu estou falando que a variável é igual àquilo que o usuário digitou. Olha que maravilha. Agora eu consigo conversar com o meu algoritmo. Professor, mas o que é essa mensagem que está aqui dentro dos parênteses? Essa mensagem é a pergunta que você vai fazer para o usuário. É como se fosse um print. Tá? Ele vai escrever na tela essa mensagem aqui. Então vamos lá para o nosso código. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Nome input. Qual é o seu nome? Olha lá, eu fiz uma pergunta. E daí eu vou escrever assim, ó. Olá, nome. Seja bem-vindo. Olha lá. Vou executar o meu programa. Primeira linha de código, o que faz? Ele vai mostrar essa mensagem, qual é o seu nome, e vai pedir para eu digitar alguma coisa. Quando eu digitar, aquilo que eu digitei vai ser atribuído à variável nome, ou seja, vai lá para a memória, lá na célula que o nome está se referenciando. Então tá lá, executei. Olha lá, ó. Qual é o seu nome? Mostrou na tela, ó. É o que eu mandei mostrar. E repara que o cursorzinho está piscando lá, ó. Ele está esperando eu digitar. Eu vou colocar lá, Rafael. Quando eu der Enter, o que eu disse para o meu programa? Eu disse que o nome é igual a Rafael. Foi isso que eu fiz, ó. Beleza? Da onde veio esse Rafael? Veio lá do cara que está usando o meu sistema. Então, dei Enter, ó. Próxima instrução. Ele escreveu olá, olha lá, ó. Escreveu o valor da variável nome, que eu tinha digitado Rafael, e na frente, seja bem-vindo. Olha lá. Então, é assim que eu forneço dados para serem processados para o meu algoritmo. Gostaram desse comandinho? Ele a gente vai usar o tempo todo, até o quarto ano vocês vão estar usando ele também. Claro, nas suas respectivas linguagens de programação. Tá? Lá no Pascal é o read, lá no Java a gente pode usar vários, o scanner, o JOptionPane, né? Lá no PHP vem do formulário da web, lá no C é o printf,
Lá no C++ é o cout, enfim, cada linguagem tem o seu comandinho. Aqui é CIN, né? Desculpa, eu não sei. Aqui é input, beleza? Então, é assim que o usuário digita dados para os algoritmos. Atenção para o que eu vou falar. Muita atenção. Peguem o caderninho de vocês. Peguem a caneta e vai anotando tudo que eu vou falando. Combinado? Quando eu uso o input do jeito que está aqui, automaticamente o que eu estou digitando é uma string. Beleza? Tudo que eu digitar aqui vai ser uma string. Professor, mas e se eu fizer assim, ó? Idade igual a input, qual sua idade? E eu vou escrever na tela, ó, o type da idade, ó. Estou escrevendo o tipo de dado dela, ó. Estou escrevendo o tipo de dado. Olha lá, idade é número. Eu tenho 1 ano, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 40. Então tá lá o nome, Aislan, e vou escrever 40. Olha o que ele apresentou na tela para mim. Ele falou que a idade é uma string. Vocês perceberam isso? Tá errado, não tá? Vocês concordam comigo? Idade é um número. Então, tudo que eu usar input, automaticamente é uma string. O que eu preciso fazer, então, para transformar essa string em um número inteiro? Você coloca ali idade é igual a parênteses, int. Não precisa de parênteses, na verdade. É int, a parêntese input, por aí vai. Ou eu posso falar assim, ó. Idade é igual a int da idade, ó lá. Mudei o valor dela para inteiro. Perceberam? De novo. Aislan e 40. Ó, digitei uma string na idade. Aí a idade recebeu a string convertida para número. Então virou int, ó lá, ó. Funcionou. Só que para eu não precisar ficar fazendo essas operações o tempo todo, digitar uma coisa, converter, blá, 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 fica chato, né? Então eu já posso fazer direto. Na matemática, a gente sempre faz de dentro do parênteses para fora, não é assim? Aqui também. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar um int com parênteses aqui, ó. Deixa eu dar espaço para vocês verem. Ó, int com parênteses. O que eu coloquei dentro dos parênteses? A minha string. Então, ele executa de dentro para fora. Então, ele exibe qual é a sua idade e eu digito que é uma string. Aí, ele converte para número e daí idade guarda o número certo. Perceberam isso? Essa é a sacada de digitar valores. Olha lá, vou executar. Aislan, 40. Olha lá. Agora, ele me mostrou como int. E se eu quiser que você digite o salário? Ditem para mim o comando para eu digitar. Qual é o salário? Informe um salário. Como seria? Ditem para mim. A variável deve se chamar salário. Vai lá, dita. Aí você dá igual... Não, dita o comando inteiro. Senhor? Eu quero que você me dite o comando inteiro para eu digitar o salário de uma pessoa. O nome da variável tem que ser salário. Vai ser salário, aí recebe float, abre parênteses, input, abre parênteses, aí, tipo, qual que é a string e qual é o seu salário. Muito bem. Por que você disse que é float? Porque é um número real o salário, às vezes pode ser quebrado. Exatamente. Muito bem. Então, vamos fazer aqui um teste. Qual o seu nome? Rafael. Vou pegar o professor Rafael agora de exemplo. Qual a idade do Rafael? Não tenho a menor ideia. Rafael, quanto você tem? 30 anos? 25? Em cada perna, né, Rafael? Vamos lá. Salário do Rafael. Quanto vocês acham que o Rafael ganha? 5 mil? Vai lá. 5 mil.
Tá lá. Então, tá lá. Opa, tem que colocar a mensagem, né? Ó. É que eu estou mostrando a idade, não o salário. Então vamos colocar aqui, ó. Seu salário é de... Deixa eu colocar os reais aqui para ficar bonitinho. Salário. Olha lá, ó. Então, Rafael, 25, 5 mil. Olha lá. Seu salário é de 5 mil. Por que ele colocou ponto zero se eu digitei um número inteiro? Porque Ele colocou float. É float. O que vai acontecer se eu colocar Rafael, 25, 5.000,00 igual no Brasil? O que vai acontecer quando eu Vai dar erro, porque não reconhece. Olha lá, ó. Não pôde converter a string para float. Qual que é a string? Essa daqui. Perceberam? Então temos um erro aqui. Certo? Professor, mas eu quero que ele exibe o valor de dinheiro. Ó, Rafael, 25, 5 mil. E valor de dinheiro no Brasil são duas casas depois da vírgula. Então, eu posso fazer assim, ó. Olha a dica. Eu não vou mais poder usar essa estrutura. Vou ter que mudar o comandinho print. Aí é o comandinho print, a formatação de string. Vocês vão ter que estudar a parte. Tá? Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou ter um parâmetro só, a string. Eu vou colocar um parzinho de colchetes aqui dentro, ó, significando que aqui dentro vai vir um valor. Tá bom? Daí na frente eu vou colocar ponto format. E aqui dentro eu vou colocar que é o salário que eu quero formatar. Só que aqui eu vou fazer assim, ó. Porcentagem ponto 2F, vírgula, salário. O que significa isso? É assim, Rafael? Esqueci já. Acho que é igual o Alan colocou ali. Você pode colocar, eu acho que lá dentro das chaves, a formatação. Aqui? É. 2 pontos, ponto 2F. Isso. Aí aqui vem só a variável, né? Só a variável. Ah, beleza. Estou me confundindo. Calma, pessoal. O professor Aslan acho que usa 10 linguagens no mesmo dia. É Java, é Python, aí é C, aí tá preparando o curso de Então, outra vamos coisa. lá. O que significa esse código que a gente colocou aqui? Esse 2 pontos. Significa que tem uma formatação. Qual é a formatação? Depois do ponto final, vão ter 2 dígitos. E vai ser um valor ponto flutuante que eu vou exibir na tela. Então, vamos lá. O Rafael tem 25 anos e ganha 5 mil reais. Olha lá, ó. Agora ele apareceu com dinheiro bonitinho. Tá bom? Ô, Alan, a gente tem essa estrutura que você colocou aí também, que é uma outra forma de formatar string, beleza? Ele falou assim, o Alan falou assim, ó, deixa eu fazer esse mesmo comando do jeito do Alan. Quando você coloca um Fzinho colado aqui com a sua string, significa que tem alguma coisa que vai ser formatada lá dentro, tá bom? Então, agora eu já não me lembro como vai ser. Eu acho que é salário, 2 pontos, acho que é isso aqui. Vou testar. Rafael, 25, 5 mil. Olha lá, isso aqui mesmo, ó. Se eu usar essa estrutura com Fzinho antes da minha string, lá dentro dos colchetes, das chaves, eu coloco qual é a variável que eu quero exibir e como ela vai ser formatada. Tem gente que acha isso aqui mais fácil, tá? Lembrando que tanto essa parte quanto essa é Python, tá bom? Em outras linguagens é diferente, tá? Professor, posso usar as duas? Pode. Qual que o professor prefere? Eu prefiro essa daqui, ó. Tá? Mas pode fazer dessa daqui direto também. Isso aqui é vocês que vão baixar na internet apostilas, etc, etc, e vão procurar, tá? Pode falar, Diogo. Alguma delas é igual em outra linguagem? Igual, 100% não, mas são bem parecidos. Você vai usar lá em outras linguagens, aí no outro, igual o Aslan colocou ali,
Dá para usar em Python também um esquema com porcentagem para fazer isso daí. Então, tem mais de uma notação que a gente chama. E daí, elas são parecidas, né, em outras linguagens, mas dificilmente tem algo que é 100% igual ali, né, para fazer. Mas é bem próximo disso. É bem fácil achar. Você coloca no Google lá, já acha rapidão. Se fosse em Java, por exemplo, seria tipo assim, ó, string.format, aí porcentagem.2f, salário, ó, você vê que é mais ou menos parecido. String? É. Não é? É porque ali vocês vão estudar lá na frente, ele está chamando uma classe, ele está pegando algo que está dentro dela, aí ele está passando um valor inteiro, aí automaticamente o Java já vai fazer a conversão do salário para string para ele concatenar com a mensagem. Então, é isso aí. Tem comportamentos diferentes aí, né? É desse jeito mesmo, string.format. Tá bom? Em Java, então, é desse jeito aqui. Então, percebam que ele é mais ou menos parecido, né? Ó, você fez a string, mas aqui você teve que falar que aqui vai vir um valor. E é esse valor. Em Java, você não tem isso. Então, você vai concatenando. Tá bom? Mas, enfim, é parecido. Tá? Igual o professor Rafael falou. Respondido, Diogo? Certo? Então, vamos lá. Se eu quero digitar um valor booleano, então sexo igual bool, input, informe true para masculino e false para feminino. Olha lá, é um tipo de... Ou invertido, né? True para feminino, false para masculino, aí você tem que adotar um padrão, né? Então tá lá o meu código. Então, digitar essa ninguém usou na atividade, hein? O quê? Porque a gente teve a discussão ali no grupo de como que era para fazer essa atividade. Desse modo aí, ninguém usou. Então, essa aí foi discussão, hein? Se você quer representar como masculino e feminino, você só tem duas opções. Então, você pode usar booleano. Agora, se você quiser usar as 200 mil modificações, por exemplo, aí você já não pode usar booleano. Você pode usar, por exemplo, uma string. M para masculino, F para feminino, né? Ou H para homem, M para mulher, e qualquer outra coisa lá que você quiser. Pode ser 1 para masculino, 2 para feminino. Você pode ter outras formas de usar. Mas, como o booleano ele ocupa menos espaço em memória, se você só tem duas possibilidades, é melhor para você. Você vai estar otimizando o seu algoritmo. Tá? Nada impede você usar outros tipos de dados para representar. Vai funcionar? Vai. Tá? Só que se você for pensar em otimização, usar menos recurso de hardware, aí você tem que olhar o melhor tipo de dado para aquilo. Tá bom? Márcio, pode falar. Não, é que a discussão era isso, né? Que, tipo, eu usei uma condição... Seu microfone tá baixo, nem dá para ouvir. Deixa eu ver aqui. Oi, tá ouvindo agora? Tá igual, mas pode falar. Tô tentando entender. Deixa eu ver aqui. Então, é que a gente usou, no caso eu usei uma condição, if e else, né? Que você, eu criei uma variável lá, sexo, e daí eu passava o booleano para ela, verdadeiro para masculino e falso para feminino. Aí ali mesmo a gente atribuía e depois a condicional imprimia. Tá, pode ser, mas aí no seu caso você teve uma variável para o usuário digitar e mais a variável booleana. Isso. Então são duas variáveis que você usou. Se você pode usar uma só, melhor ainda. A gente está otimizando o processo. Tá bom? Vinícius, a otimização é assim, você tem que ver qual é o tipo de dado melhor para representar aquele dado que você quer. Tá bom? Então, por exemplo, se é o número 5, você não precisa usar float. Usa um int. Ele ocupa menos espaço na memória do que um float. Entendeu? Vamos lá, Diogo, pode falar. Professor, a dúvida era
Bom, pelo menos a minha dúvida era se você queria que a gente utilizasse já o comando input para inserir os dados, solicitando, ou se você queria só que declarasse as variáveis Se for e só mostrasse. declarar, é desse jeito. Sexo igual a true, sexo igual a false. Sim, isso. Essa era a dúvida. O que que a questão pedia, porque não estava escrito no enunciado. Tipo, cria um programa que solicita, não estava assim, tava só cria um programa que exiba na tela, estava desse jeito. Tá, guarda esse exercício aí, vou terminar o conteúdo, daí a gente volta nele para a gente ver, para eu abrir aqui na lista de exercícios, tá bom? Tá, beleza. Então vamos lá, continuando. Então tá lá, ó, quando o comando input exibe uma mensagem comando input exibe uma mensagem na tela, que é esse carinha aqui, ó. Que é geralmente onde a gente Professor, vai a pergunta. Oi. Desculpa te atrapalhando, como você apresentar aquele valor bool que você colocou lá atrás? Você não apresentou aí do resultado. Ah, aqui? Sim. Sexo, aham. Print, o sexo informado foi sexo. Olha lá. Então, olha lá. Qual é o seu nome? Rafael. Qual a sua idade? 25. Qual o seu salário? 5.000. E qual o seu sexo? Eu tenho que digitar true com T maiúsculo, porque é um valor booleano para ser convertido. Aí ele vai lá e exibe na tela o valor que eu digitei, que é true. Maravilha, professor. Obrigadão. Tá bom? Aí para exibir bonitinho, masculino, feminino, aí depois a gente vai usar outras estruturas. No caso, o if else lá para usar, beleza? Mas a gente vai chegar lá. Pode falar, Márcio. Então, a discussão foi essa, então, né? Porque aí a gente queria entender se era para imprimir ou para fazer, que nem o professor fez aí, né? A rapaziada aí, acho que foi desse formato aí. Às vezes foi anunciado que não ficou bem explícito. Eu interpretei que eu acreditava que era para imprimir, né? O valor masculino ou feminino. Por isso que a gente usou aquilo ali. Mas era isso aí. Eu acho que a rapaziada aí dominou o negócio. Tá, vamos continuar aqui, senão não vai dar tempo de terminar tudo. Então tá lá, o comando input, ele serve para o usuário digitar valores e a mensagem que eu coloco é o que vai ser exibido na tela, tá? Ele exibe lá, daí o usuário digita o valor e esse valor é colocado na variável. Beleza? Por convenção, sempre vai ser string. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não preciso colocar isso aqui, ó. Eu não preciso converter para string aquilo que já era string. Tá? Mas se eu quiser colocar para seguir um padrão, eu posso usar normalmente. Tá? Olha lá. Mas dessa maneira você não limita o dado que o usuário vai inserir no final? Não, estou trabalhando com string. Se o nome é uma string, eu posso converter para string, tanto faz. Tá? Só que não precisa. Como ele é uma string e automaticamente ele já é string, então eu não preciso converter uma string para string. Tá bom? Então vamos lá. Então, convertendo tipos, olha lá. Então, é o int do input, né? Transforma o valor inteiro, float que converte, que a gente já viu, o string que converte para string, que a gente já viu, booleano que converte qualquer valor para booleano, que a gente já viu. Então, se vem do teclado, igual a gente fez agora, int, aquele valor que você digitou, que é uma string. Tá? Então, tá lá, digitei uma string, a string ela é convertida para inteiro, e daí eu guardo na variável aquele valor. Se for float, mesma coisa. A string, posso usar o str? Posso. Preciso? Se for string, não. Então, o string é a única exceção, tá? Porque ele já é string por padrão. Mas se você quiser seguir o padrão, pode usar sim. E booleano também funciona da mesma forma, que foi o que a gente fez agora na prática. Tá bom? Então, por padrão, os inputs já devolvem uma string. Foi essa coisa que estava... Só o Python define o dado como string ou todos fazem a mesma coisa? Cada linguagem vai ter um tipo. Cada linguagem vai ter um tipo. Tá? Bom, vamos praticar então.
Qual é o tipo de dado que o usuário deverá informar ao algoritmo? Neste primeiro aqui, ó, nome é igual a input, informe o seu nome. Qual é o tipo de dado que o usuário vai ter que digitar no teclado? String. String. Nesse segundo, idade igual a int, input, informe sua idade. Qual é o tipo de dado? Inteiro. Inteiro, um número inteiro. Nessa, qual vai ser o tipo de dado? Ponto flutuante. Flutuante. Ponto flutuante. Como que eu sei? Porque eu converti ele para float. Então ele é um ponto flutuante. E nesse último, o que o usuário vai ter que digitar no teclado? True ou false. Isso. Lembrando que true se escreve com T maiúsculo e false se escreve com F maiúsculo. Tá bom? Muito bem. Então, string, int, float e boolean, que vocês me responderam. Comentando o seu código-fonte. Comentários. É um outro assunto que tem também lá nos livros de algoritmos. Para que serve comentários? Comentários serve para fazer isso, ó. Declarar uma variável que se chama nome. O usuário digita um valor no teclado. Pronto. Expliquei o que aquela instrução significa. Entenderam o que é um comentário? Outro comentário. Usamos o comando print para exibir dados na tela. Outro comentário. Para que serve comentários? Comentários são coisas que a gente coloca lá no meio do nosso código, lá no meio, misturado lá com ele, que é para a gente entender ou documentar aquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, você fez um exercício e mandou para o seu amigo. Seu amigo pode não entender o que você fez. Então você pode documentar ele, coloca um comentário e escreve lá explicando alguma coisa. Ou então você fez um programa, daqui 10 anos você vai fazer manutenção. Você nem lembra daquilo que você fez. Então você vai lá e coloca comentários para documentar. Entenderam o que é um comentário? Professor, na hora que eu for executar esse meu algoritmo, o que faz um comentário? Não faz nada. Toda vez que você for executar o seu algoritmo, ele pula as linhas de comentário. Tá bom? Ele ignora aquilo lá. Aquilo lá não serve para nada. Para o programa, um comentário não serve para nada. Entenderam o que é um comentário? Então ele só serve para o desenvolvedor, professor? Só para o desenvolvedor, exatamente. É para mim. Por exemplo, eu vi muito lá, tipo, sei lá, um comandinho. Import math. Eu vou lá e vou comentar. Aqui dentro tem um monte de função matemática. Entendeu? Então eu vou colocar comentários que é coisa para mim, para eu olhar lá e eu saber o que eu estou fazendo, eu explicar as coisas que estão acontecendo ali, tá? Isso aí é um comentário. Na hora de executar o programa, reparem que até o nosso IDE, no meu caso o Eclipse, ele até deixa em cinza clarinho, né? Ó. Cada IDE vai colocar numa corzinha diferente. Por que ele coloca nessa cor diferente? Porque não serve para nada. Isso aqui vai ser completamente ignorado, né? Na hora de executar o programa. Beleza? Entenderam o que é um comentário? Usem comentários para documentar o código de vocês. Adotem isso como padrão de vida. A partir de agora, comentário faz parte até do nosso sonho. Vamos comentar o sonho nosso. Tá bom? Como é que eu faço comentários no Python? Estou vendo a lista. Em Python funciona barra comentário? Não. Barra é coisa de Java, de C, de PHP. Não é. Python, a gente usa comentário com o cerquilha, o joguinho da velha. Está aí no teclado de vocês, em cima do número 3, se o teclado de vocês for igual ao meu. Oi? Quem levantou a mão? Foi sem querer, professor. Bati o dedo sem querer. Beleza. Então, olha só.
Achou esse caractere? Então é um comentário a partir daqui, ó, até o final da linha. Reparem que eu coloquei import math. Posso colocar outro comentário aqui na frente? Outro comentário. Posso colocar? Posso. Reparem que meu comando é esse. Daqui para frente é um comentário, vai ser ignorado. Agora, eu não tenho como colocar outro comando aqui, ó. Ele não vai ser executado. Tá bom? Ele está comentado. Professor, Tá? para mais Oi. linhas, pode continuar escrevendo ou tem que adicionar mais um? Você pode vir e colocar outros comentários. Olha lá, estou comentando. O que aconteceu? Quando eu executar o meu programa... A minha pergunta... Já vou chegar lá. Quando eu executar o meu programa, ele não vai executar nada disso. Ele já vai pular direto para essa instrução, ó, porque tudo de cima foi ignorado. Tá bom? Então, posso comentar várias linhas? Posso. Ou eu coloco cerquilha no começo das linhas, ou em Python existe um outro tipo de string, que depois o professor Rafael pode falar com vocês, que a gente pode usar três aspas simples para abrir, com 3 aspas simples para fechar, ou 3 aspas duplas para abrir e 3 aspas duplas para fechar. Olha lá. Posso colocar várias linhas de código ou de textos escritos lá dentro. Então, tanto faz simples ou duplo, desde que seja 3. Inclusive no print. Se você quer colocar uma mensagem bem grande no print, você pode colocar lá print, coloca 3 aspas, manda a mensagem, dá enter, quebra tudo, fecha as 3 aspas no final, fecha os parênteses, né, respeitando o funcionamento do print, daí você pode ter uma mensagem bem grande aí, em vez de fazer vários prints. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Opa. E aqui, ó, posso colocar oi, tudo bem? Ó, reparem que eu dei enter. Quando a gente foi executar, ó o que ele fez. Ele aceitou. Então, essa é a função das aspas triplas, tanto simples quanto dupla. Como que a gente faz, então, para fazer comentários? Se eu não estou fazendo nada com a minha string, eu posso vir, abrir isso daqui, ou seja, tudo isso aqui vai ser uma string, mas eu não fiz nada com ela, então ela está comentada. Tá bom? Como nós não vamos usar as aspas triplas, então a gente usa ele como comentário de várias linhas. Então, em Python, se eu for comentar uma linha só, uma linha, eu vou usar o cerquilha. Se eu for comentar um texto várias linhas, então eu vou usar 3 aspas, ou simples ou duplas. Tá? Lembrando que se eu usei simples, tem que fechar com simples. Se eu comecei com dupla, tem que terminar com dupla. Entenderam o comentário de uma linha e comentário de várias linhas? Todo mundo entendeu? Professor, mas por que aqui no a sua plataforma não reconheceu como comentário? Como assim? Porque o comentário está mais claro, está com outra cor, enquanto o com 3 aspas está com uma cor diferente. Porque em Python, isso aqui é um tipo de string, não é um comentário. A gente usa como comentário. Tá bom? É por isso. Beleza? Então, atenção. Quando é que eu vou usar comentário de múltiplas linhas? Quando eu vou colocar um texto. Capítulo 1 da apostila. Lá a gente estudou sobre saída de dados com print e entrada de dados com input. Aprendemos também como converter valores entre os diferentes tipos de dados. E tem lá o int, tem lá o float e por aí vai. Tá vendo que eu estou escrevendo um texto em várias linhas? Então eu quero comentar, eu não quero que isso seja executado. É só uma coisa minha, eu estou anotando só lá para eu saber. Então, quando eu quero colocar um texto que ocupa mais de uma linha, eu coloco aspas triplas. Quando eu quero um texto... Opa, que foi dupla?
Quando eu quero um texto curto de uma linha só, eu posso usar o cerquilha. Combinado? Então, é o que está aqui. Aqui, ó. Comentamos o código, né? Para escrever descrições em partes específicas, para documentar o código, tá? Também para cancelar que aquele comando não seja executado. Por exemplo, lá no meu algoritmo tem esse comando e ele está dando erro. Então eu não quero que ele... Aqui, ó, eu não quero mais pedir a idade. Eu quero pular, não quero mais. Mas eu não quero apagar, porque senão eu vou ter que fazer de novo. Então eu venho e comento ele. Ou seja, a partir de agora, essa linha pulou. É como se ela não existisse mais. Tá bom? Então, a gente pode comentar códigos. Notação para inline, que é uma linha só. Começa com a cerquilha. Deste ponto em diante é comentário naquela linha. Ou multilines, né? Várias linhas. Tem que usar 3 aspas, ou simples ou duplas. Lembrando, se eu comecei com 3 simples, tem que terminar com 3 simples também. Tem que seguir o padrão. Tá bom? Então tá lá o exemplo de comentário, ó, de uma linha só e de várias linhas, tá? Esse daqui provavelmente veio da onde, Rafael? Do VS Code? Isso, eu uso o VS Code e eu deixo ele branco para copiar e colar o código aí. Isso, olha lá, ó. Já no VS Code ele colocou em verdinho o comentário e vermelhinho de strings, né? Ó. Já veio um diferente a cor. Tá? Mas não precisa ter cor. Posso fazer no bloco de notas? Pode. A gente tem que saber o que significa as coisas no algoritmo. Tá bom? Então lá, os nossos operadores aritméticos de novo, mais, menos, vezes, dividir, porcentagem e potência. Tá? Lembrando de novo que primeiro o cálculo da direita e o resultado é que é guardado na variável e o uso de parênteses quando a gente quer dar prioridade em cálculos matemáticos, tá? Então aqui, ó, 9 mais 1 vai dar 10 e 8 menos 2 vai dar 6. Então vai ser 10 menos 6. Percebam que aqui, ó, é 4 vezes 3, 12 menos 2. Se eu quiser mudar a ordem, professor, eu posso. Posso colocar 4 vezes 3 menos 2. Quanto seria isso? 4. 4, porque 4 3 vezes... menos 2, ó, faz primeiro parênteses. 3 menos 2 é 1. Então, 4 vezes 1 é 4. Tá? Então, a gente usa parênteses quando eu preciso dar prioridades nas nossas contas. Beleza? Então, tem essa prioridade. Primeiro, em Python, vai ser calculado as potências. Segundo, as multiplicações ou divisões. E só por último, as somas e as subtrações. Então, se você encontrar uma expressão gigantona, sem parênteses, é nessa ordem. Primeiro ele vai calcular o que é potência, depois ele vai calcular o que é multiplicação e divisão, e só depois ele pega os resultados intermediários e faz a soma ou subtração. Tá? Tem ordem para fazer conta. Então tem que tomar cuidado com isso. Então vamos praticar bem rapidão aqui, ó. Sabe-se que A igual a 10 e B igual a 20. Qual a instrução para armazenar a soma dessas variáveis na variável C? Quem sabe me falar isso? Mandem o código aí no chat. O Anderson, tá faltando coisa. Eu tenho que guardar o valor na variável C, tá? Olha lá, o pessoal tá escrevendo C é igual ao A mais B. Muito bem, ó. Tá? Então, o A é igual a 10, o B é igual a 20, o C é igual a A mais B. E essa daqui, ó. Qual é a instrução usada para somar 3 números? Eu quero o A, o B e o C. E eu quero dividir esses 3 números por 3. Qual que é o comandinho? Ó, o Gabriel colocou, ó, uma variável result, né, o resultado, é igual parênteses, né, para fazer o A mais B mais C, e esse resultado dividido por 3. Olha só, esse que vocês colocaram é a mesma coisa que eu coloquei aqui na tela?
Sim ou não? Não. 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 Olha só o problemão. Aqui, ele vai fazer isso, ó. Ele vai fazer este cálculo primeiro, porque a divisão tem precedência sobre a soma, ó. Então, primeiro ele vai calcular isso, tá? Por mais que eu não coloque parênteses, é isso que vai acontecer. Então, eu preciso colocar parênteses, o A mais o B mais o C, para que ele some, e depois eu divido por 3. Entenderam a prioridade? Se eu falo assim, informe 3 notas e me mostra a média. Aí o aluno coloca nota 1 mais nota 2 mais nota 3, dividido por 3. Beleza, professor. Aí o professor vai lá e dá D para o aluno. O professor, tá certo. Eu falei, não, não tá certo. Você dividiu a nota 3 por 3. Eu não quero que você divide a nota 3 por 3. Eu quero que você some tudo para depois dividir por 3. Né? Então tá errado. Então, muito cuidado na hora de fazer cálculos matemáticos. Tá bom? Olha lá. Como ficaria essa instrução aqui, ó? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Você já conhece essa fórmula. Qual seria o comandinho para se calcular ela? Digitem aí no chat. Essa o professor pegou pesado? Olha lá, o Diogo fez um cálculo lá, ó. Tá errado do Diogo. Opa, o do Luiz tá certo. Do Pedro também. O do Vinícius tá errado. Tá? Reparem que é b ao quadrado. Então, é b asterisco asterisco 2. Mas, olha lá, vocês colocaram 4.a.c. Isso não existe. Então, é vezes, é asterisco. Então, tá lá, ó. B ao quadrado menos 4ac. Professor, eu não coloquei parênteses, estaria certo? Estaria, né? Porque primeiro ele faz a potência, que é b ao quadrado, depois ele faz 4 vezes a vezes c, que é multiplicação, e por último ele faz a subtração. Então estaria certo também sem parênteses nesse caso. Mas então fica a dica. Toda vez que tiver prioridade, usem parênteses. Tá bom? E por último, o quarto, como seria o comando para esse comandinho? Pessoal, já são 9h02, eu estou terminando, tá bom? A matéria já acabou, é só agora uns exercícios com vocês. Então vamos lá, como seria o comandinho desse último aqui, ó? Professor, se o professor colocar isso na prova, eu me ferro, porque eu não sei fazer isso. Então temos que aprender. Vamos lá, surgindo respostas. 2 vezes 3 faz primeiro, dividiu por 5x dividido por 2, mais 1. Vamos lá. O Pedro respondeu daquele jeito. Agora, vamos ver o Luiz, valor 2 vezes 3 dividido. Ó, então, o Luiz está dividindo 3. Reparem lá no chat o que o Luiz colocou. Ó. É um exemplo interessante. Deixa eu colocar essa linha aqui no Paint, que é mais fácil para a gente discutir sobre ele. Ó, vou colocar aqui. Essa foi a instrução, ó. Não, não foi essa não, copiei errado. É essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Olha aqui, vamos ver os inícios e os fins. Esse parênteses abriu aqui, terminou aqui. Esse parênteses abriu aqui, terminou aqui. Então, olha aqui o que aconteceu. Neste caso, ele vai dizer, como a divisão e a multiplicação tem prioridade igual, ele vai executar nosso cálculo da esquerda para a direita. Então, ele vai fazer 2 vezes 3 dividido por 5x dividido por 2.
Neste caso aqui, vai funcionar assim, tá, Luiz? Mas por causa da precedência que multiplicação e divisão é igual. Mas esse caso aqui, ó, numerador dividido por denominador. Sempre usem essa estrutura para facilitar a vida de vocês. Tá bom? Então, 2 vezes 3 aqui, 5x dividido por 2 lá. Professor, isso aqui tá certo? Existe 5x? Não, olha lá. Então, até quem eu falei que estava certo, não está certo, não. Tá? Olha o que eu vou ter que fazer aqui, ó. 2 vezes 3, dividido por 5 vezes x, e daí eu divido por 2, e daí lá fora eu somo com 1. Então, atenção, tem que ser igual o Danilo postar lá, ó. Tem que ser 5 vezes x, ó. Cadê a canetinha? Aqui, ó. Tem que ter a multiplicação. Não posso colocar 5x que vai dar erro. Vocês entenderam isso? Então, reparem ali no chat que várias versões de respostas ali, ó, vários deles só tá 5x dividido por 2. Mas é 5 vezes x dividido por 2. Tá? Todo mundo entendeu isso? Sim? Então, vamos lá. Resolver um algoritmo rapidão aqui com vocês, ó. Eu vou fazer, mas eu quero que vocês ditem para mim. Escreva um algoritmo que seja capaz de perguntar ao usuário pelo seu nome. Em seguida, o algoritmo deve apresentar na tela uma mensagem dizendo quantas letras esse nome possui. Então, me fala lá, vou lá, ali o último, Vinícius, está lá a última mensagem. Nome Vinícius. Quantas letras Vinícius tem? V-I-N-I-C-I-U-S. 5 mais 3, 8. Né? Então, assim, seu nome tem 8 letras. Então, primeira coisa, eu tenho que pensar nos passos. O que eu vou fazer primeiro? Para eu resolver esse meu problema, o que eu preciso fazer primeiro para começar? Tem que solicitar o nome. Vamos solicitar um nome. Opa, cadê o Eclipse? Aqui. Como que eu faço para solicitar o nome? Dita para mim. Vai lá, pessoal, dita para mim, para eu não precisar ficar lendo o chat. Você cria uma variável. Nome da variável. Pode ser nome. Nome. Denomina ela como para ser input. Input. Isso. Aí, parênteses, qual o seu nome? Ou informe seu nome. Qual o seu nome? Beleza. Maravilha. Com esse comando, eu já fiz a primeira atividade que eu precisava fazer? Sim, senhor. Sim. Só requisitar o nome. O exercício dizia: escreva um algoritmo que seja capaz de perguntar ao usuário pelo seu nome. Beleza. Aí, perguntou... Minhas telas estão doidas. Qual é a segunda parte? Dizer a quantidade de letras. Tem. Então, vamos lá. O tamanho do nome. Como que eu faço para conseguir o tamanho do nome? Eu não tenho a menor ideia, professor. A gente não estudou isso ainda. Problema de vocês. Tô nem aí. Vocês aqui vão para a internet e vocês vão digitar lá na internet. Como saber o tamanho de uma string em Python? Meu pai do céu. Olha só, apareceu a funçãozinha len. Eu vou até abrir para a gente ler esse site, ó. Vamos lá, ó. Exemplos. Olha lá. Cadê exemplo que eu não estou vendo? Print len de texto, ó. Len de uma variável. Então, é assim que eu pego o tamanho. Tá lá. Então, len do nome. E aí, qual é o terceiro passo? O nome. Nome tem tamanho, letras. Olha que bonitinho. Uma letra, aliás, lá no nome.
Então tá lá, olha que bonitinho. Informe o seu nome. Lucas André. Olha lá, estou copiando do último. O professor quer comprar um sofá, meu só aparece óculos. Não entendi, Lucas. Então tá lá, ó. O nome Lucas André tem 11 letras. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 letras. E ainda vou colocar. E a primeira letra é a... Como que eu faço para pegar a primeira letra do nome mesmo, do Lucas? Como que faço para pegar o L? Colchete 1. Dita o comandinho para mim. O que eu vou colocar aqui? Abre colchete, coloca 1, fecha colchete. Foi o que ele falou. Assim? Exatamente. De jeito nenhum, isso aqui não existe. É um do quê? Do nome. Então, a minha variável nome, que é o Lucas André, e pego o 0, que é a posição da primeira letra. Professor Rafael, eles não anotaram no caderninho da discórdia, lá do começo da aula. Percebeu a sacada aqui, né? Alguns até colocaram ali, ó, posição 0, acertaram, mas faltou a variável nome. Sempre você tem que colocar, quando você informa a posição, sempre vai ter que ter alguma variável junto para dizer que a posição de quem? É do nome? É da idade? É do tamanho, né? Então, tem essas questões aí. Isso, então vamos lá, vamos pegar um nome, Marcos Felipe, que está aí na tela, na minha tela. Olha lá, ó. O nome Marcos Felipe, ó, daqui até aqui, tem 13 letras. E a primeira letra é a M, ó, a posição 0. Professor, e se eu digitasse assim, ó, Marcos Felipe, espaço, 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 espaço. Isso conta como caractere? Conta. Olha lá, ó. O nome Marcos Felipe, espaço, 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 tem 33 letras. Né? Ah, professor, e se eu vim aqui e fizer assim, ó? Espaço, 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 Aislan, espaço, espaço, espaço. Olha lá, ele também contou. Professor, eu sou um hacker. Vou lá no meu Facebook e vou hackear a conta de alguém. Vou fazer essas coisas aqui. Tá? Como que eu faço para tirar esses espaços de antes e depois de um nome de usuário, de um e-mail, de um endereço, algo que o usuário digita lá nos formulários da internet? Você vai ter que ir lá no Google e perguntar para ele. Fala, Google, como remover os espaços antes e depois da string no Python? Vamos ver se ele acha. Putz, não é que ele achou? Né? Então tá lá a funçãozinha. É isso aqui, Rafael? Você que é o Python Man. Acho que é essa aí mesmo que usa, strip. É, não é trim, em Java é trim. É, então, no JavaScript e outras é o trim também. Será que funciona trim? Vamos ver. Espaço, espaço. Aislan, espaço, espaço. Ó, deu erro. É, então não é trim, não. Então, para fazer isso em Python, você vai ter que descobrir qual é a funçãozinha de manipular. É o strip, ó, é a função strip. Então, strip do nome, ó. Esse site aí, ó, W3 Schools, ele é bem bacana para consultar. Desculpa, é aqui, ó. Funções ou essas coisas específicas aí, né? É ao contrário, eles acho que coloca nome.strip. Ah, é? Então tá. Ela é uma... Nome.strip, parênteses. Isso. Pronto, ó. Removo os espaços, daí eu pego o tamanho daquilo. Né? Então tá lá, ó. Ponto strip. Vamos ver o que vai acontecer? Lá, espaço, 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 Rafael, espaço, espaço, espaço. Olha só, o nome Rafael, ó. Percebam que eu tirei os espaços dele, ó. Tirei esses e tirei esses. Então tem 6 letras só.
E a primeira letra é A? É A? Eu peguei Vazio. o 0, ó. Eu peguei a primeira letra que eu digitei, ó. Então aqui eu também teria que colocar ponto strip, daí, ó, tirei os espaços, daí eu peguei o 0, ó. Perceberam? Removi os espaços e peguei a 0. Agora vai dar certo. Agora tá ficando bonito esse código. Começou a misturar um monte de coisa. Ó, comecei a misturar um monte de coisa, exatamente. Professor, não seria mais fácil fazer isso, ó? Nome igual a nome.strip. Pronto, eu guardo em nome ele certo. Poderia ser. Aí eu não precisaria ter. Eu acho que dá até para colocar no input lá, hein? Exatamente, vou chegar lá. Ó, aí não precisaria ter isso aqui, né? Porque eu já substituí por ele certo. Mas, professor, isso aqui já não é uma string? E se eu colocasse ponto strip aqui? Melhor ainda. Você já digita, já tira e já coloca na variável. Faz tudo de uma vez só, né? Então tá lá. Se eu fizer isso agora, ó, espaço, 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 Aislan. Espaço, 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 espaço. Olha lá, ó. Ele mostrou o Aislan sem os espaços, contou certo, porque ele não tem os espaços, e já pegou a letra certa. Tá? Então, esse tipo de manipulação de conteúdos é nós que temos que ver o que é que eu preciso manipular. Entendemos isso? Tá? Pessoal, o horário já está tarde. Aqui no material que a gente vai colocar para vocês, tem esse código aqui que a gente fez agora e tem ainda com fórmulas matemáticas. E depois ele ainda tem vários exercícios, que é passo a passo, vários exercícios, o 3, o 4, o 5 e o 6. Lá no Moodle, eu criei uma seção nova lá de tópicos que tem lá, listas de exercícios práticos. E daí eu já coloquei uma lista referente à introdução, que vai ser o 1, que é bem facinho, e um 02 lá, que é para fórmulas, entrada, saída, processamento, que é para essas coisas. O link está no final do slide, né? Mas o slide a gente vai postar lá também depois. Isso, tá aqui, mas já tá eu lá deixei no Moodle, né? uma seção só de exercícios, né? E deixei um aviso. Esses exercícios práticos, vocês não precisam apresentar para a gente, é para praticar mesmo. Aí é diferente dos outros exercícios lá assíncronos, né? Que vocês têm que fazer para ganhar presença. Então é só para praticar mesmo, tá? Eu fiz chamada aqui, eu peguei a lista de quem estava aqui e coloquei já coloquei no diário. Tá. A gente tem ainda um problema de alunos que não estão na lista de chamada. Deixa eu perguntar. Ô, Rafael, pode parar de gravar? Ô, Vitor, a chamada o professor Rafael fez.